Bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio Rinaldo. Eu sei que muitos já me conhecem. Hoje, diante de uma situação tão incômoda que nós ainda estamos vivendo, né? E dos momentos de incerteza que estamos passando, é lógico que cabe sempre agradecer a Deus por estarmos aqui e que seja feito sempre a sua vontade acima de todas as coisas. Porque se estamos, é porque temos uma grande missão ainda a ser cumprida e que seja a vontade dele acima de todas as coisas para nossas vidas. Eu gostaria de falar hoje de alguns assuntos que me chamam a atenção, como a questão, por exemplo, do Covid-19, o SARS-CoV-19, onde as pessoas têm tocado muito nesse assunto de construir hospitais, que os números ainda não chegaram aos números de contaminação exata. Quem são as pessoas que vão ser contaminadas ou não, ou se todas vão ser contaminadas, algumas não vão resistir, outras vão resistir. E tem criado muito essa dúvida, mas poucos são as pessoas que estão parando para refletir ou para revelar realmente o que está se passando, né? Como, por exemplo, será que todas as pessoas que estão morrendo no momento são apenas aquelas contaminadas com a Covid-19 ou se a Covid apenas acelerou o processo do que já estava em andamento? Por exemplo, as pessoas que sofrem da síndrome da imunodeficiência adquirida, no caso, a, a AIDS, né? E aí essas pessoas também têm a imunidade muito baixa. As pessoas que são portadoras e que ainda não sabem que são também que vão passar por esse processo da AIDS, no caso, né? E logo em seguida vem essa doença respiratória de fácil contaminação, como a gripe, né? Que vai atingir várias pessoas. E aí, algumas observações, eu gosto muito de refletir, ler, e tenho aprendido muito a iridologia. Ela me ensina muito sobre isso, né? Aqui é um livro de Dr. Manuel Acharan Lazaeta, sobre a iridologia que eu estudo e estou sempre aprendendo. Ele fala muitos assuntos. Aqui é um outro livro, como vocês podem ver aqui a foto da íris dos olhos de uma pessoa que normalmente nós dizemos que as pessoas estão normais, né? Aparentemente elas estão normais, elas estão tendo uma vida hoje que a sociedade chama que está normal, né? A normose da vida, né? Vamos dizer assim. Mas quando a gente olha a íris, ou quando eu olho a minha íris, ou quando a gente olha a íris de alguma pessoa, porque os olhos normal de uma íris seria como se fossem os olhos da íris de uma coruja, por exemplo, só para você ter uma ideia precisa. As pessoas que sofrem, por exemplo, de alteração constante de temperatura do intestino, que é a variação dessa temperatura, onde elas têm a tendência a ter a imunidade baixa. E isso contrair as doenças, ou então ela tem uma doença que está ali alojada e que em determinado momento ela pode aparecer. Não existe doença para a iridologia, não existe bactéria ou vírus que possa vir nos atingir. Nosso corpo ele tem uma predisposição de quando nós não estamos nós somos os primeiros a serem atingidos. E aí, lógico, tá com desarranjo intestinal, você pode tomar uma kombucha,
está com a fermentação muito grande, você pode tomar um leite fermentado, porque já passou por um processo, já que o leite, eu não gosto muito do leite, mas se for necessário, tem que ser feito uso, né? Porque ele já passou por um processo de fermentação. Por quê? Porque o leite, ele possui uma propriedade chamada caseína, e essa caseína ela possui como se fosse uma liga, uma cola, que ao entrar dentro do nosso organismo, ela vai formando placas. E essas placas vão facilitando o processos de infecção, o processo de proliferação de mucosa e até mesmo adoecer as pessoas. Problemas como garganta, ouvido, dermatites e outros problemas mais. Eu sei que é polêmico esse assunto e falar sobre isso é muito polêmico, mas isso é sobre um estudo à luz da iridologia, tá? E aí a gente perguntaria quantas pessoas que sofrem hoje no Brasil, por exemplo, da síndrome da imunodeficiência adquirida? 40 milhões de pessoas, né? Quantas pessoas estão passando por um problema de câncer hoje no Brasil? Então vamos entrar num somatório de pessoas imenso, que ao pegar o teu contato com a SARS-CoV-19, vão superlotar os hospitais. Pode ser que alguns se recuperem rápidos e outros não. Pode ser que boa parte da população já esteja se contaminando e está dentro de casa, está se tratando, algumas com remédios naturais, outras com produtos químicos farmacêuticos, mas que já está passando pelo processo dessa doença, né? dessa virose, vamos dizer assim. Mas aí está escrito no Evangelho, e aí você pode pegar o Evangelho, que Deus, tá? E aí você pode ler em Gênesis que Deus ensina ao homem a comer, a se alimentar. Por quê? Porque quando você come, por exemplo, um pedaço de carne, esse pedaço de carne ele leva, eu estou falando um pedaço, tá? Imagina você comendo essa carne todos os dias. Um pedaço de carne, ela leva uma média de 15 dias para ser digerido por completo. E aí você pode ir no livro A Dieta do Tipo Sanguíneo, e aí tem o A, o AB, o B, o AB e o O. O que possui o maior índice de ácidos estomacais para a digestão dos alimentos é o tipo O, tá? Que eles são considerados caçadores neste livro. O tipo A, eles são uma dieta vegetariana, tá? E aí você vai para o tipo B e o tipo AB. Cada um tem uma tendência. Só que hoje, com a globalização ela também traz vários tipos de formatos de alimentação e a facilidade desses alimentos chegarem às nossas residências. Então, é lógico que nós, quando paramos para pensar sobre a questão da alimentação, você tem aí, vamos dizer, no meu caso, 45 anos, pessoas que têm 30 anos, pessoas que têm 25 anos. Aí você perguntaria, mas Fábio, tem pessoas que já nascem doente ou já estão doentes. Mas a Bíblia ensina também que até a tua quarta geração será atingida. Ou seja, a pessoa já vem de uma carga de influência, alimentação e genética através dos seus pais que influenciam e determinam também o gene da qualidade de saúde dessa pessoa, tá? Então, assim, temos vários fatores, vários propósitos de a gente estar preocupado, mas que imagina você há 10 anos, há 20 anos, tendo uma alimentação equivocada, né? Sofrendo constantes perturbações intestinais, só porque o nosso intestino ele funciona como uma fossa, né?
Se você come pedaço de carne, esse pedaço de carne vai levar 15 dias para ser digerido por completo. Imagina você passando todos os dias a comer carne. O que acontece? Quantos dias você vai levar para digerir por completo todos esses pedaços de carne que você absorveu? E aí vem a questão dos veganos hoje, as lições, os ensinamentos, mostrando as necessidades dessas mudanças para conosco. E aí, lógico, a gente está preso a um sistema que nos traz uma corrente. E essa corrente nos prende ao sistema de alimentação, fora o nosso paladar, que já sistematizou a absorção desses alimentos, ao paladar, ao gosto. Como mudar? Como modificar toda a maneira de a gente criar, reprogramar a nossa mente, nosso organismo e fazer um detox, uma desintoxicação orgânica para essa mudança. Para que a gente possa saber nos alimentar de maneira correta, ter mais saúde, limpar o nosso organismo das doenças já pré-existentes, que alguns estão incubados, outros que ainda vão desenvolver e agora com essa doença, fora o que muitos erros médicos vão acontecer, infecções hospitalares vão acontecer e as pessoas morreu de quê? De SARS-CoV-19. É lógico, aí envolve vários fatores. A gente tem que evitar a progressão dessa doença, mas é uma consequência que já está aí. A Iris nos mostra, por exemplo, que as pessoas já estão pré-determinadas, porque já vem uma consequência de alimentação equivocada faz tempo. E que nós, no intuito dessa mudança, precisamos ir desintoxicando, repensando nossa maneira de comer, de se alimentar. Estou falando nós, porque eu também me incluo nesse conceito, tá? Para que a gente possa ter uma boa imunidade, né? Trabalhando sempre numa perspectiva de ótica diferente e numa nova maneira de mundo, uma nova maneira de diminuir o estresse, a ansiedade, o pânico, diminuir, lógico, crendo que Jesus morreu e ressuscitou para que nós possamos viver em Cristo Jesus e acreditar que nós somos parte dessa luz e que nós vamos vencer com esse amor, com essa luz em nós. E aí onde está a harmonia, a meditação, né? Aí onde está o equilíbrio, buscando isso. Na hora que um estiver desequilibrado, puxar o outro para o equilíbrio, para a santidade, para o amor, para a presença de Deus, né? Para a solidariedade com o próximo. E assim sucessivamente. Muito obrigado. Não vou me estender muito porque temos vários assuntos a debater e que essa luz, que essa paz de Deus possa estar em nossos corações.